Olá pessoal, bem-vindos então a mais um Sábado de Dicas. E o tema de hoje, que foi escolhido no início da semana pelo pessoal do Facebook, é simplificando o artigo científico. Um tema da minha parte bem prepotente, porque não é fácil. Artigo não é uma coisa simples. Um artigo científico vai mostrar os resultados de nossas pesquisas, Então, vamos falar sobre a parte estrutural, algumas coisas, o que é em cada um, para a gente entender melhor isso daí. Lógico, tem pessoas aqui que já sabem muito bem sobre isso, E talvez aproveite para ver sobre outro ponto de vista na hora que for ensinar para seus alunos ou orientados, E outros que estão iniciando esse caminho, da carreira científica, pode servir para alguma coisa, tá? Muito na metodologia científica, que é uma disciplina super importante, mas acaba ficando chata, porque nem sempre são assim pesquisadores dando essa aula. Eles focam mais nas regras, nas normas de ABNT, a parte mais estrutural, e não sim aquela essência, do que é o artigo científico. Então, não vamos falar do artigo científico daquele tipo mais clássico, tá? Porque existem algumas tendências de terem mudanças nessa ordem do que eu vou falar. Começamos com o título. O título do artigo científico é algo assim que já vai resumir e expressar o que nós podemos encontrar ao ler esse trabalho, tá? Então ele tem que ser bem informativo e não prometer algo que não vai cumprir, tá? E também o cara entender muito bem. Por exemplo, um exemplo hipotético. Aves do campus da USP. Tá faltando algo. Mas da onde, Ah, a USP é de São Paulo. Não tem só campus na cidade de São Paulo. Também tem campus em Ribeirão Preto, em Piracicaba, Então é interessante colocar da onde é o local, tá? Outro exemplo. Relato clínico de envenenamento laquético. Tá, mas de onde? Relato clínico de envenenamento laquético na Mata Atlântica. Opa, já melhorou, Pode colocar Pernambuco, Mata Atlântica, mais preciso. Se fosse relato clínico de envenenamento laquético na Amazônia. A Amazônia é imensa. É mais do que a metade do que o território nacional. Seria interessante fazer um título onde já dá uma ideia mais precisa de onde é que foi feito esse estudo, Relato clínico de envenenamento laquético na Amazônia Central. Opa, já dá outra ideia. No oeste da Amazônia brasileira, na Amazônia Oriental. Então assim já fica mais preciso o título, tá? Nem tão amplo, E bem já focado onde é que foi feito o local, Em seguida, nós teremos um resumo, O resumo clássico, falar, o resumo tem que ter 25% da introdução, onde vai estar o objetivo junto, 25% do material e método, ou da metodologia, 25% dos resultados e 25% da discussão e conclusão. Mas nem sempre é assim, tá? Cada revista científica, cada periódico científico tem suas regras. Alguns dão um maior espaço para você fazer o seu resumo, tá? Outros já limitam muito a quantidade de palavras ou caracteres. Então tem situação que já vai começar com o objetivo, do trabalho no resumo. Tão poucas palavras que são permitidas para fazer o resumo, tá? Mas o resumo você só faz depois que o trabalho estiver redigido, Quando o manuscrito já estiver escrito totalmente, aí sim que você vai fazer o resumo e também o abstract, que é a versão em inglês, Isso se o manuscrito for publicado em português, Coisa que hoje nós quase mais não fazemos. Fazer em inglês é bem melhor, você alcança periódicos científicos com qualis e também fator de impacto melhor, E maior, respectivamente, Mas se for em português, tem várias revistas que ainda permitem. E lembrando que em inglês, tá, você vai ter um maior alcance do seu trabalho. Essa semana eu recebi um elogio de um trabalho que eu participei na coautoria do Brian Fry.
tá? O cara é aquele cara que aparece nos documentários, tal, sobre veneno de cobras, né? Pô, super legal. Ele viu porque o artigo está em inglês, né? E também tem uma revista internacional, né? Ele já mandou um e-mail e tal, já mandou alguns PDFs de alguns livros dele e assim vai indo. E ainda, dentro do resumo, tá? Nós teremos as palavras-chave, né? E no abstract, keywords, né? É muito importante que as palavras-chave, né, são descritores que vão ajudar o leitor, né, o outro pesquisador, quando fizer uma busca bibliográfica sobre tal tema, encontre o seu artigo, tá? Por isso que é interessante você utilizar, aliás, a revista já pede, né, mas muito se esquece, mesmo editores revisores não percebem, tá, às vezes, né? Que o cara usa a mesma palavra-chave que está presente no título, né? Vamos dar um exemplo então de atividade e uso do habitat de Bothus bilineatus, né? No oeste da Amazônia brasileira. Serpentes viperide. Esse é um título. O que faltou aí no título é que você pode colocar nas palavras-chave? As palavras repetilha, esquamata, por exemplo, tá? Que não estão no título. Então, em palavras-chave, não repetir palavras que estão presentes no título, tá? Bom, a introdução agora. O que é a introdução? É você conduzir o leitor para compreender mais sobre o tema, o grupo, sobre o que você fez, tá? Então é a arte de você escrever, a introdução, tá? O cara vai entender, você tem que pensar não só nos leitores, né? Como também nos revisores que o artigo vai ser submetido, tá? Da revista. Então ali você mostra o que vai na introdução. Bom, não pode deixar ninguém importante, interessante de fora. Esse importante, estou falando de trabalhos, tá? Tem trabalhos que são clássicos ou bem abrangentes e que tem que estar lá na introdução. A introdução já vai um pouco do levantamento bibliográfico, né, sobre aquele tema. Você vai falar, vamos dar um exemplo, né? É um trabalho sobre o envenenamento da surucucu-pico de jaca, da Lachesis muta, tá? Então você começa falando, você pode começar na introdução falando sobre o acidente ofídico, o que é, quantos casos acontecem por ano no Brasil, e vai citando os artigos e livros ou capítulos de livros, tá? Que você está utilizando para colocar essas informações. Vai colocando os autores, então, as devidas referências. E aí você falou então sobre os acidentes ofídicos, tem 28 mil casos por ano, cita lá alguém, né? Desses, envenenamento laquete corresponde ao terceiro lugar no ranking de acidentes, ocorrendo em torno de 3, 4% por ano, sendo mais frequente na Amazônia. E aí no outro parágrafo já começa a falar da serpente, né? Lachesis muta é considerada ou é a maior serpente peçonhenta da América do Sul, podendo atingir mais de 3 metros. E assim, pertence à família Viperidae. Aí você fala sobre a composição do veneno, você fala sobre os sinais e sintomas que acontecem quando a pessoa é picada. Olha só, né? Mas outra coisa na introdução ainda. É legal você justificar a importância desse teu artigo, né? Então vamos fazer uma justificativa aqui para esse manuscrito que realmente tem que começar a escrever, que a gente está escrevendo, tá? Um relato clínico aí de envenenamento laquético, né? A justificativa, né? Você também utiliza, você vai abordar isso na introdução, dando a importância daquilo ser publicado num periódico científico. São poucos os relatos clínicos de envenenamento laquético no Brasil. Grande parte destes aconteceram envenenamentos não na natureza, em serpentários, laboratórios, zoológicos e coisas assim, tá? E aí, você já deu uma justificativa, né? Vamos mais outra ainda. Tem relato lá para a Amazônia Oriental, para Manaus, para Mata Atlântica, e aqui no Acre, né, na Amazônia Ocidental, nós não temos um relato clínico ainda, tá? Então você dá mais uma justificativa. Os venenos podem ter uma variação geográfica, né, nas espécies. Aí entra o objetivo também na introdução, né? O presente trabalho tem como objetivo apresentar
os sintomas e sinais de um paciente que foi picado por Lachesis muta, tal, no oeste da Amazônia brasileira. Aí, então você coloca o objetivo ali também dentro da introdução. Então, a introdução, você faz uma breve histórico, né, do que já fizeram sobre tal tema que você está escrevendo, né? Inclusive, muita gente começa lá no resultado, tá? E discussão, conclusão, depois vai lá na introdução, tá? Se quiser, né? Mas vamos lá então nessa sequência. Depois da introdução, entra o quê? Material e métodos, ou também metodologia, né? Aí você tem que escrever de uma forma que possa ser replicado por outra, como se fosse uma receita culinária, tá? Qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta poderá fazer tal estudo, né? Tal experimento, tá? Então você pode começar falando sobre a área de estudo, onde que é. Aí você vai informar tudo, o teste estatístico que você utilizou. Utilizei o programa JMP, ou outro lá, o que você usou de teste estatístico no teu estudo, né? O que mais? Dados abióticos que foram utilizados sobre temperatura e pluviosidade e umidade, por exemplo. Você mesmo corrigiu? Que aparelhos que você utilizou? Que forma que você corrigiu? Por exemplo, um aparelho que você consegue aferir a umidade em uma floresta, né? Você coloca lá que foi colocado a 1 metro, 2 metros de altura, né? De tal hora, durante tantos dias ou tantas noites, né? O horário, faz tudo certinho. Ou você pegou então em uma estação meteorológica, são dados que estão disponíveis online, no INMET, do site da ANA, o que quer que seja, tá? Então no material e método você vai dizer, tá? Como que você fez tal estudo. Detalhar para não ficar nenhuma brecha, tá? Nenhuma dúvida, nem para o revisor e nem para os leitores, tá? Tem que estar bem claro lá a forma que foi feito, para não ter dúvidas. Bom, vamos para a parte então de resultados. Resultados você vai expressar apenas aquilo que você encontrou, que foi encontrado no seu estudo, tá? Você não pode colocar a informação de outro lugar, nada, é o que você observou. Então você vai lá escrevendo resultado. Aqui é a parte mais perigosa do iniciante escrever, né? Acabam confundindo a parte de resultados com discussão e conclusão. Esses 3 temas, essas 3 partes de um artigo científico são distintos, tá? E são trabalhados à parte e, lógico, estão interrelacionados, né? Mas no resultados, você vai colocar lá o que você encontrou. Por mais tentador que seja, você não inicia a discussão. Você já vai tendo uma ideia. Nossa, encontrei isso aqui, né? Eu vou discutir, tá? Você marca ali, mas deixa um pouco mais para frente, tá? Quando chegar a parte de discussão. Então, continua o resultado. No resultado, onde você pode colocar tabelas, figuras, gráficos, tá? Que deixa uma leitura mais agradável para o leitor compreender o que você fez. E o que está na tabela e está em figura, não precisa ficar repetindo muito no texto do resultado, não, tá? Você já faz isso para enxugar mais o seu manuscrito. Então, observe a figura tal, a segunda tabela tal, tá lá os resultados. E aí vai indo, tá? Importante, hein? Figuras, tabelas e gráficos, né? Essas imagens não aparecem em discussão, nem em conclusão e nem no resumo, tá? O resumo também não aparece referências bibliográficas, citações, tá? Só para deixar bem claro. Então tá aqui no resultado, né? Agora chega a outra parte, a discussão. Aqui é onde você vai justificar o seu achado, né? Vamos dar um exemplo aqui de um artigo nosso aqui, tá? Que está em fase de voltou, tá? Dos revisores, né? Sobre a atividade da papagaia, a Bots bliniatus, né? Diferentemente das outras espécies de cobras na Amazônia, onde você encontra elas são mais frequentes, mais abundantes durante a estação chuvosa, aqui nós encontramos elas mais na estação seca. Por que será, né? Então, nós procuramos a explicação nisso em alguns artigos e também em outros dados que nós coligimos, né? O que acontece? Durante a época da seca,
duas espécies de anfíbios, né, de pererecas do gênero Osteocéfalos, que ocorre mais na copa das árvores, né, eles estão mais próximos ao chão, porque na época da seca aqui diminui a umidade da floresta, e a umidade ela fica fica mais seco quanto mais alto está. Então no dossel da floresta, né, vai estar menos úmido do que próximo ao chão, né? Próximo ao chão vai ter assim uma maior umidade. Então esses anfíbios eles acabam migrando para mais próximo do chão. Como é que vocês sabem disso? É que na nossa metodologia nós quantificamos os encontros e as espécies de anfíbios ao longo de um ano, né? E também tem mais. Tem artigo lá de, acho que Doan, em 2002, publicado na Copeia, e outros, né, que fala que osteocéfalos, no período da seca, desce mais no estrato arbóreo, fica mais próximo ao chão, porque fica com menos umidade a parte mais superior, né, da floresta. Então, provavelmente, né, a Bos bilineatus, que se alimenta desses anfíbios, deve também descer mais próximo do chão, né? Esse mais próximo do chão, para vocês entenderem, que nós encontramos elas assim até 20 metros de altura, tá? Só que na época da chuva é bem menos frequente os seus encontros. Mas na época da seca nós encontramos de 30 centímetros de altura até 20 metros, numa média de 6 metros de altura todos os encontros. Então essa seria uma explicação por que essa cobra é mais encontrada na estação seca aqui em uma mata de várzea, tá? Não sabemos se é isso também que acontece em mata de terra firme, tá? Aliás, outra comparação também nesse estudo, que ela aqui no Alto Juruá, oeste da Amazônia brasileira, ela ou é mais abundante ou mais fácil de ser detectada na mata de várzea e não na mata de terra firme, comparando com 3 estudos feitos aqui em terra firme, né? Uma da TC, né, da Avila Pires e colaboradores em Porto Walter, não encontrou nenhuma, né? E outros estudos nossos que nós fizemos na Resex do Riozinho da Liberdade e outro em Porto Walter, tá? Também, né? E aí, lá em terra firme, nós não encontramos essa serpente, né? Não que elas não ocorram lá, lá elas podem ser menos frequentes ou mais difíceis de serem detectadas. Não sabemos o motivo, né? Então aqui na discussão você já vai discutindo as coisas, né? Bom, continuando, você vai comparando, né, algumas coisas também dentro da discussão. E segue, aqui você já vai pegando informação, né, para chegar na próxima etapa, que vai ser de conclusão, né? A conclusão, você lembra, tem os objetivos lá, tá? Qual que era o objetivo do seu estudo, da sua pesquisa, do seu artigo? Você vai responder na conclusão, tem os achados mais importantes, né? Então, na conclusão, nós colocamos assim, Bos bilineatus, né? Por exemplo, ela é mais frequente ou fácil de ser detectada no período da seca, né? Em mata de várzea aqui que nós estudamos. E um possível motivo é tal, né? Agora, ainda na conclusão, nós podemos sugerir estudos, tá? Mais estudos sobre determinada coisa que ficou ainda meio assim, ou também para ver como tal coisa é em outra situação ou em outro lugar, tá? E também sugerir melhorias, né? Vou dar um outro exemplo, né? Um estudo nosso agora, que está saindo na Toxicon, né, essa semana, mostramos que, de acordo com a distância da punctura da picada de cobra, aqui, né, de Botrys atropis, quanto maior a distância, né, está relacionado com a maior gravidade do envenenamento. Aí nós sugerimos que esse pode ser um indicativo, um sinal a mais para o profissional da saúde prever o nível da gravidade do envenenamento do paciente. Ele pode ver lá, contém 1 centímetro a distância entre as puncturas, né? Foi uma cobra filhote, né? E quando tiver entre 2 centímetros, foi entre meio metro a 1 metro. E 3 centímetros, mais ou menos assim, a cobra tem 1,5 metro. E isso foi estatisticamente, tá, correlacionado com a gravidade do envenenamento. Pode ser leve, moderado ou grave, né? Então aqui já é uma aplicação do estudo. E vou voltar ainda dentro de material e métodos, tá?
Que agora me lembrou de outra coisa que eu esqueci, né? Para não ter que editar o vídeo, né? Nesse estudo que eu estou falando agora, sobre a relação do tamanho da cobra, tá? E com a gravidade do envenenamento, também foi feito outro estudo, tá? Que faz parte da dissertação de mestrado da minha orientada, né? Tamires Nascimento, e os outros participantes da pesquisa, né? Então, o que nós também fizemos? E vamos submeter agora para a revista, né? Existe um teste sanguíneo chamado WBCT20, onde você retira o sangue do paciente, né? 2 ml e deixa um tubo de ensaio por 20 minutos. Aí você aguarda. Deu 20 minutos, você vira, né? Se o sangue não escorrer, o sangue coagulou. Significa que não está tendo coagulopatia. Mas se o sangue escorrer pela parede do tubo, significa que o tempo de coagulação sanguínea está alterado, né? O sangue está incoagulável, está ocorrendo coagulopatia. Esse é um indicativo, é uma informação a mais para o médico decidir se aplica ou não o soro, tá? Então, nesse trabalho, que o título é mais ou menos assim, né? A eficácia do WBCT20 no diagnóstico de envenenamento ofídico no oeste da Amazônia brasileira, lá no material e método, a gente vai falar desse teste, né? Que é o WBCT20, foi descrito lá por, se eu não me engano, Warhol, em 1986, né? E também nós vamos falar outro teste que é usado e recomendado pelo Ministério da Saúde, né? Que é o teste de Lee-White, até a referência de 1913, né? Onde vai pegar o sangue do paciente, vai colocar no tubo de ensaio, em banho-maria, a 37 graus centígrados, né? E se ele coagular dentro de 9 minutos, ele está então normal em termos de coagulação. Se tiver acima de 9 minutos até 15 minutos vai estar prolongado, acima de 15 minutos vai estar incoagulável. Só que esse teste é feito em laboratório. Por exemplo, uma paciente chegou, né, 1h da madrugada, foi no hospital, coligiram o seu sangue, né, e até o resultado ficar pronto pode ser pela manhã. Só que esse teste da BCT20 pode ser feito ali, na sala, no ambulatório onde o paciente já chegou. É só um técnico de enfermagem retirar o sangue e fazer. E muitos hospitais no interior da Amazônia, tá, não tem laboratórios para fazer o teste de Lee-White. Então, como a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do WBCT20, tá? Nós também estamos sugerindo para que seja feito em hospitais de municípios mais isolados, onde não tem laboratórios para fazer o Lee-White. Então nós comparamos, tá, a eficiência do WBCT20 com o de Lee-White nos pacientes que chegaram. Então na metodologia a gente descreve os dois métodos como é que é, tá? E na conclusão, nós vimos que o WBCT20 foi capaz de encontrar coagulopatia nos pacientes, tá? E aí nós sugerimos isso, que seja um teste que possa ser utilizado nesses hospitais mais isolados, que não dispõem de laboratório, né? Porque a informação é mais rápida para o médico tomar, porque quando tem o sangue incoagulável, você tem uma certeza que teve envenenamento. Porque nem sempre a dor e o edema pode estar assim evidente, né, para um reconhecimento de um acidente botrópico, tá? Então, na conclusão, você pode sugerir, né, alguma coisa, né, algumas recomendações, igual outro estudo nosso, né? Nós vimos que as pessoas acreditam em muitas crendices por aqui no Alto Juruá. E isso faz com que eles não procurem o atendimento hospitalar, a soroterapia, né? Então nós sugerimos que tenha campanhas de educação para a saúde, para as pessoas saberem, né, no ambiente hospitalar é o que pode salvar, realizar o tratamento realmente eficaz no caso de picada de cobra. Então a parte da conclusão você também pode sugerir, tá, algumas coisas. Bom pessoal, o vídeo já se estendeu muito, tá? Lógico que farei mais vídeos ainda sobre artigo científico, sobre pesquisa científica, como ter ideias, que tipos de publicações em revistas científicas que existem e tudo mais, tá? Foi muita prepotência minha querer simplificar o artigo científico, tá? De uma forma assim. Mas, resumindo então, título, tá? Onde você diz o que foi feito no seu trabalho, o leitor vai ler o resumo, tá?
onde eu leio muito resumo. Às vezes tem uma coisa que você não encontra no artigo lá, eu vou lá no resumo, cara, não, tá aqui, ele fez mesmo, vou achar lá, né? Então o resumo, você vai vender teu peixe, né? Para o leitor querer ler o seu artigo inteiro e talvez utilizá-lo como referência, né? Em outro artigo, né? A introdução, né, que você mostra que você conhece sobre o tema, você conduz o leitor, né, a entender o que você vai fazer, para entender sobre esse assunto, esse tema, esse grupo de ser vivo em questão, né? A justificativa também está dentro da introdução, qual que é a importância, qual que é a novidade, né, que você pode trazer, né, qual que é a relevância para você ter feito tal pesquisa. Os objetivos, né, o que você vai fazer aqui? O material e método, é aquela receita culinária, né, como é que foi feito. Qualquer pessoa pode ler e querer fazer, replicar para depois comparar com o seu estudo em outro lugar. Resultados, aquilo que você achou, só o que você achou. Discussão. Explique o que você achou, compare com de outras referências, né? Outros trabalhos científicos, livros, capítulos de livros e artigos, né? E começa a interpretar, né? Olha, é assim por causa disso e aquilo, né? E a conclusão, o que você encontrou, né? Qual que é a novidade, quais as respostas para os objetivos lá atrás, né? E também sugestões, se possível, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, tá? E se gostaram, compartilhem, clique aí no curtir, o sininho para ser notificado de novos vídeos, tá? E se inscreva no canal, tá? E até o próximo Sábado de Dicas.